O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou o soberbo de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Se alguém deseja confessar, o Frei Dono está atendendo o confessionário no fundo da igreja. Minhas irmãs, meus irmãos, no início da missa eu lembrava para vocês a alegria da família de Deus estar reunida, a família do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor. É muito bom a família estar reunida. Infelizmente, a pandemia nos tem exigido distanciamentos e outras proteções das quais nós não podemos abrir mão, ainda que, como eu, já com a vacinação completa. Precisamos nos cuidar sempre. Mas isso muda o cuidado sanitário, o cuidado com a saúde. Isso não mexe com a firmeza da nossa fé. Se não podemos de um jeito, vamos de outro. O grande segredo é, dia após dia, em meio a todas as dificuldades da vida, saber perceber onde se encontra a presença de Deus. Nós temos uma característica interessante. Se houver algo positivo, presença de Deus, e algo negativo, presença do pecado, geralmente nós vamos para onde? Começamos a prestar atenção mais no quê? Talvez não vocês, porque aqui só tem gente santa na missa, mas em outros locais a gente corre o risco de olhar o negativo. Por isso que hoje, em meio a tudo que nós trazemos para essa missa, uma lista grande de intenções no início, outra grande que eu também li aqui, nós trazemos ao altar a vida consagrada. Como nós dizemos no dia a dia, como eu fui educado, os frades, as freiras, as irmãs, os irmãos, e tem vários nomes para falar desse presente, desse dom de Deus. Por isso me permitam pedir que quem é da vida consagrada, levante o braço bem alto, de onde estiver. Frades, freiras, e os que não somos, olhemos aqui, ó. Aqui, com essa turma que aqui está,
Não? Tá bem. Com essa turma que aqui está, nós temos meia gota do que é a riqueza e a beleza da vida consagrada no mundo. Que algumas vezes, de tão acostumados, chegamos até a perguntar, é freira também, né? Aí, pois é, ela perguntou ali, mas eu estou tão acostumado, eu vejo você tão perto da minha vida. Daí está todo o desafio de poder olhar a vida consagrada como um presente muito especial de Deus para a igreja e, por meio da igreja, para o mundo todo. Aí você vai dizer assim, mas é isso tudo? É. Eu conheço o Frei, eu sei da história do Frei. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. Nós temos as nossas limitações, mas São Paulo não diz, quando sou fraco, é aí que eu sou forte. São Paulo não vai dizer que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso, hoje, com tudo que nós trazemos para o altar, é um dia de celebrar o dom da vida consagrada, como na semana passada celebrávamos o dom da paternidade, na semana retrasada celebrávamos o dom do sacerdócio, e ainda vamos, semana que vem, e cada dia celebrar um dom, não como exclusividade, mas para chamar nossa atenção e dizer, olha como o amor de Deus é tão cuidadoso, é fascinantemente cuidadoso, que presenteia a sua igreja com tantos dons. E aí, olhando hoje a vida consagrada, com tantos carismas. Se a gente parar para perceber, no silêncio, muitas vezes, na entrega, na maioria das vezes, na dedicação, nós vamos encontrar, permitam-me usar a linguagem minha, cotidiana e simples, nós vamos encontrar frades e freiras em todos os cantos. Como dizia minha mãe, estão metidos em todos os cantos, porque é essa a grande missão. Quando nós olhamos na vida da igreja, cada congregação, cada ordem, cada comunidade, e olhamos o carisma, nós vemos o quanto o céu é preocupado com o nosso dia a dia, e o quanto o céu, quanto o Senhor da vida é preocupado para que a vida não pare, a morte não ganhe, a história não se acomode. E aí ele vai chamar corações generosos de tantos fundadores e fundadoras que, em meio às suas limitações, respondem generosamente a esse chamado de amor. Vai e faz. O mundo precisa de você para fazer isso. Aqui numa casa franciscana, não se pode, Frei Carlos, deixar de lembrar São Francisco. Reconstrói a minha igreja. Era isso que naquele momento era preciso. Francisco, reconstrói a minha igreja. E se a gente parar para pensar, cada fundador, cada fundadora ouviu, ainda que em outras palavras, ainda que em outras situações, o mesmo chamado. Por isso nós vemos consagrados e consagradas nas escolas, nos hospitais, na inserção. Eu acompanhei pouco antes de mudar para Brasília uma experiência com religiosas num presídio feminino em que elas se trancavam uma noite no presídio para fazer retiro com as consagradas, com as prisioneiras, com as encarceradas. E aí nós dizemos assim, olha aí, olha a vida consagrada presente em todo canto. Pouco antes de começar a missa, lembrava
com Frei Carlos alguns freis conhecidos que, vitimados, jovens, sonhadores, vitimados pela Covid, foram levados para junto de Deus e hoje se tornam intercessores nossos. Por isso hoje, mais do que olhar esse carisma, mais do que olhar essa irmã, esse frade, não fica triste não, tá? Nós olhamos o fascínio de um Deus que lá do céu olha tão carinhosamente para nós, que nos presenteia com esses inúmeros carismas que funcionam para a igreja e para o mundo, como uma espécie assim, ó, de sacudidela, quando as dificuldades do mundo nos fazem acomodar. Nas leituras de hoje, nós temos situações interessantíssimas. Na primeira leitura, é uma mulher prestes a dar à luz, que ainda por cima se vê cercada por esse dragão que eu perguntava lá, a nossa amiga que fez a leitura tão bonito, não fez? Emocionou, podia continuar lendo, ficou bonito. Eu dizia, você vai ler a leitura daquele dragão pavoroso? Vou. Então ela reconheceu a desproporção entre a fragilidade da mulher parturiente e um dragão com tantas cabeças, pior do que o superior quando chega na comunidade religiosa. É assustador. Brincadeiras à parte. No Evangelho, nós encontramos a fragilidade de Isabel, idosa e grávida, e a fragilidade de Maria, com os riscos da gravidez em si, os riscos de um caminho que naquele tempo já era complicado, e os riscos de uma mentalidade que, relegando a mulher à condição de objeto, poderia dar a ela a pena do apedrejamento. Portanto, em todas essas situações, o que parece pular diante de nós é a morte. Mas, segundo a leitura, o Deus da vida não se contenta com a morte, nem o sepulcro segurou Cristo. E o céu continua, por meio da igreja, por meio de batizados e batizadas, a clamar, a gritar pela vida. E ele grita pela vida por meio de todos esses corações generosos, que não se acovardam, que não, melhor dizendo, que não se acomodam, que não se encostam e dizem, o que vou fazer? A morte ganhou. Não. Segunda leitura, primícias dos que adormeceram. São Paulo não vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Desculpem a brincadeira. São Paulo vai fazer assim para a morte, vai brincar com a morte, porque a vitória pertence à vida. Por isso, na primeira leitura, a terra vem em socorro da mulher. Por isso, no Evangelho, Maria vai em socorro de Isabel. E por isso, desde então, corações generosos de batizados e batizadas respondem sim e começam uma experiência que a gente chama de consagração, de entrega absoluta, total, na castidade, pobreza e obediência, a dizer assim, eu vou fazer a minha parte. Não faço sozinho. Nenhum carisma é absoluto, nenhum carisma esgota a graça de Deus. Não. Mas um carisma ao lado do outro, na comunhão dos carismas que é a igreja, mostra que é exatamente aqui que a vitória da vida se manifesta. Por isso hoje é um dia imenso de gratidão. Talvez vocês estejam pensando, e Maria, homem, cadê ela? Não é a festa dela? É. Mas o que foi tudo isso, a Virgem Maria? Como modelo, inspiração, intercessora para consagrados, consagradas, para todos nós, para mim que sou diocesano na origem. Mesmo aquelas congregações que diretamente não tenham a referência a Maria, não há um cristão, um católico,
que não olhe para a Virgem Maria, Maria de tantos nomes, e não diga assim: mãe, eu quero te imitar, eu quero ser igual a ti. Algumas pessoas que conheceram meus pais dizem assim: como você é parecido com seu pai nisso, ponto. Fala para mim isso. Como você é parecido com a sua mãe nesse ponto. Como nós, cristãos, somos vocacionados a ser parecidos com Maria. O evangelho da visitação hoje, ele é antecedido do evangelho da visitação. O céu se dobra e se volta à simplicidade, à singeleza, ou se você quiser, no canto do Magnificat, a humildade de sua pobre serva, e envolve Maria e dá a ela a missão de ser mãe do Salvador. Mas essa missão não torna Maria autorreferencial, voltada para ela mesma, mas é muito bonito o início do Evangelho. E mais uma vez hoje, proclamado para nós: Maria se levantou apressadamente. É isso que é a nossa identidade de cristãs, de cristãos, é isso que é a identidade da vida consagrada. Eu imagino, para terminar, que todos nós, a começar por mim, temos muitos consagrados e consagradas que passaram na nossa vida e marcaram a vida. Ainda ontem, quinta-feira, irmã Marinês, eu ouvi de um padre um testemunho de uma grande ajuda que a senhora deu a ele no processo de discernimento. E ele bendizia a Deus, eu bendigo a Deus, e falo isso como um exemplo. Eu tenho a agradecer. Conto para vocês, eu sou filho único, de a mãe que ficou 9 anos numa cama. E se não fosse também, além da comunidade, a vida consagrada, eu não teria ouvido da minha mãe. 2 dias antes de falecer, eu tive a melhor família que Deus pode dar a alguém. E é isso. Que Deus abençoe a vida consagrada, que Deus abençoe a CRB, seja nacional, seja aqui em Brasília e em cada uma dos 2 regionais, e que Deus dê a família franciscana, para não ficar triste, mas também a família salesiana, ou a família capuchinha, que eu tenho, que são tantos que a gente não conhece, e a todas as demais famílias, que Deus dê a graça de santas e numerosas vocações, e que cada carisma, respondendo aos desafios da história, vá se renovando, se atualizando. Posso pedir um último favor para eu calar a boca? Se você quer agradecer a Deus pelos frades e as freiras, dá para a gente bater palma para eles? Achei fraco, mas depois a gente melhora. Tão bonito a gente olhar a vida e professar a fé, né?